O governo brasileiro condenou a decisão israelense de suspender a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Em nota oficial, o Brasil recordou que Israel tem a obrigação de garantir os serviços básicos essenciais à população palestina. Segundo o comunicado do Itamaraty, a obstrução deliberada e o uso político da ajuda humanitária constituem grave violação do direito internacional. A diplomacia brasileira pediu que as partes envolvidas cumpram os termos do acordo de cessar-fogo e trabalhem para a retirada das forças israelenses de Gaza. O governo brasileiro também enfatizou a necessidade de libertação de todos os reféns envolvidos nos conflitos entre o Estado de Israel e o Hamas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. As listas atualizadas do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, já corrigindo inconsistências nos resultados divulgados em 28 de fevereiro, estão disponíveis no site da Fundação Sesgran Rio, na área do candidato. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos solicitou à banca responsável pela realização do concurso a revisão das listas após identificar falhas na convocação para cursos de formação. Além disso, o governo federal reafirma os critérios de reclassificação e ajustes decorrentes do acordo judicial com o Ministério Público Federal. A homologação dos resultados segue prevista para o dia 7 de março. Para conferir o resultado e obter mais informações, acesse cpnu.sesgranrio.org.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional criou novas condições para estimular o empreendedorismo feminino. Programas de financiamento oferecem prazos maiores, menos burocracia e possibilidade de financiamento total do empreendimento. Microempreendedoras, produtoras rurais e negócios com participação feminina significativa podem acessar linhas de crédito diferenciadas dos fundos constitucionais do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, UFCO. Os benefícios incluem 1 ano a mais de carência, prazos estendidos e maior limite para capital de giro. Além disso, financiamentos acima de R$500 mil não exigem carta consulta. Segundo informações da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, a procura pelo programa FCO Mulheres Empreendedoras cresceu 513% entre 2023 e 2024 e alcançou R$1,9 bilhão em investimentos. Interessadas podem buscar informações junto a bancos parceiros, como Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo da China autorizou a habilitação das primeiras 21 empresas brasileiras para a exportação de gergelim. A medida consolida a entrada do Brasil no maior mercado global do produto. O país asiático responde por 38,4% do consumo mundial e importou mais de $1,5 bilhão em 2023. A negociação foi acertada no fim de 2024 durante a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil, mas a liberação ocorreu apenas na última semana. Atualmente, o Brasil ocupa a 7ª posição entre os maiores exportadores de gergelim, com 5,31% do comércio global. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o gergelim vem ganhando espaço como alternativa de segunda safra, impulsionando a diversificação da produção agrícola nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Meta anuncia a ampliação da ferramenta para combater anúncios falsos. A dona do Instagram, Facebook e WhatsApp vai expandir a tecnologia de reconhecimento facial para detectar anúncios falsos que utilizam imagens de celebridades no Reino Unido, na União Europeia e na Coreia do Sul.
A Meta já testou a ferramenta em outros países e agora vai expandir a aplicação da medida para incluir mais pessoas famosas que podem ativar ou não a função. Essa tecnologia foi anunciada em outubro do ano passado. Anúncios falsos que manipulam imagens de celebridades se tornaram comuns nas redes sociais. Essas propagandas acabam estimulando os usuários a compartilhar dados pessoais e enviar dinheiro. A ferramenta funciona assim. Quando o famoso habilitar a nova função, terá a foto do perfil escaneada e ela será comparada com rostos que aparecerem em anúncios suspeitos. Essas propagandas vão ser bloqueadas automaticamente se o uso indevido for confirmado. Outro anúncio feito pela empresa é que o reconhecimento facial vai ser adicionado à ferramenta de recuperação de conta para todos os usuários. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. É cada vez maior a quantidade de crianças brasileiras que têm celular. Dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o CETIC.br, mostram que o percentual de crianças de 8 anos ou menos que têm celular próprio e acesso à internet disparou nos últimos anos. Na faixa de 3 a 5 anos, por exemplo, mais do que triplicou desde 2015. Naquele ano, 6 em cada 10 crianças da faixa etária tinham o dispositivo no nosso país. Esse percentual saltou para 20% no ano passado. Já entre as crianças de 6 a 8 anos, o percentual dobrou, passando de 18% para 36% entre 2015 e 2024. A faixa etária com a menor alta percentual foi a que considera crianças, ou bebês no caso, de 0 a 2 anos de idade. Em 2015, 3 em cada 100 pequenos brasileiros dessa faixa etária tinham um celular. O percentual passou para 5 em cada 100 no ano passado. Ainda de acordo com a pesquisa, também é cada vez mais precoce o uso de internet. Há 9 anos, apenas 9% das crianças de 0 a 2 anos, 26% das de 3 a 5 anos e 41% das de 6 a 8 anos usavam a internet. No ano passado, esses percentuais saltaram para 44%, 71% e 82%, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Brasil comemora uma conquista inédita no Oscar 2025. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, venceu na categoria de melhor filme internacional, consolidando-se como um marco na história do cinema nacional. A produção já acumulava prêmios internacionais, como melhor roteiro no Festival de Veneza e melhor atriz no Globo de Ouro para Fernanda Torres. Com mais de 5 milhões de espectadores e quase 105 milhões de reais em bilheteria, tornou-se a terceira maior arrecadação do cinema brasileiro desde 2018, atrás apenas de Minha Mãe é uma Peça 3, de 2018, e Nada a Perder, lançado em 2019. Segundo a Agência Nacional do Cinema, Ancine, o impacto foi expressivo no mercado. Em 2025, o longa representou 32% do público dos filmes nacionais, elevando a participação do cinema brasileiro para 30%. A vitória do Oscar deve impulsionar ainda mais essa retomada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. A Administração Geral de Aduanas da China suspendeu temporariamente a importação de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros após identificar não conformidades em vídeo auditorias. As empresas já foram notificadas e adotam medidas corretivas para retomar as exportações. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil possui 126 frigoríficos habilitados
obrigados a exportar para a China, não sendo coerente que 3 plantas suspensas impactem a relação comercial. Segundo o Ministério, a China é o principal destino da exportação de carne bovina brasileira, o que favorece o mercado nacional, já que os cortes enviados para o exterior possuem menor demanda no Brasil. O governo federal informa que o país mantém diálogo constante com autoridades chinesas para resolver pendências. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Por volta de 50 a 100 relâmpagos ocorrem no mundo a cada segundo, o que equivale a cerca de 10 milhões de descargas elétricas por dia ou 3 bilhões por ano. E o Brasil é um dos líderes mundiais em registro de raios. Todos os anos caem, em média, 78 milhões de raios em território brasileiro. Significam 2 relâmpagos por segundo, ou, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, uma média de aproximadamente 9 relâmpagos por quilômetro quadrado por ano. De acordo com cálculos do Grupo de Eletricidade Atmosférica, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma acontece no Brasil. Apenas entre 2000 e 2019, 2.194 pessoas morreram porque foram atingidas por uma dessas descargas. 26% dessas vítimas, ou 1 em cada 4, foram atingidas em áreas rurais, mas 21% delas morreram dentro de casa e foram atingidas, por exemplo, quando estavam próximas a portas e janelas ou estavam no celular. Além disso, cerca de 20% das vítimas estavam embaixo de árvore ou na água ou próximo a ela, perto de mar, rio, lago ou piscina, por exemplo. A incidência de raios no nosso país é mais comum no verão e na primavera, mas cerca de 25% deles caem no outono e no inverno. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Os empresários do comércio varejista estão menos confiantes nas vendas. De acordo com a Federação Nacional do Comércio, em fevereiro, o indicador que mede a percepção dos empresários em relação ao cenário econômico caiu 2,1% na comparação com janeiro e 5,4% em relação a fevereiro do ano passado, ficando em 103,7 pontos. Apesar do otimismo menor, o indicador segue acima do nível de satisfação, ou seja, da marca dos 100 pontos. Empresários de todos os segmentos do varejo ouvidos na pesquisa da CNC se mostraram menos otimistas, com destaque para os varejistas de supermercados, farmácias e lojas de cosméticos com variação negativa mensal de 3,3%. Roupas, calçados, tecidos e acessórios recuaram 1,7% e os segmentos de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis e decorações, áudio e vídeo, materiais de construção e veículos tiveram uma queda de 2,7%. O presidente do sistema CNC-SESC-SENAC, José Roberto Tadros, avalia que a queda na confiança é coerente com o ambiente de juros elevados e de um começo de ano de uma conjuntura política e econômica mais complexa do que foi o início de 2024. Segundo ele, esses fatores acabam impactando as decisões do empresário e exigindo mais cautela na condução dos negócios nos próximos meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. A arrecadação de impostos volta a crescer no país. Em fevereiro, os brasileiros mandaram para os cofres de municípios, estados e União nada menos que 294 bilhões de reais. Bem mais que o valor registrado no mesmo mês do ano passado, que teve um dia a mais, e quando a arrecadação foi de 276 bilhões. Os números são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Dá para dizer que, na média, cada brasileiro pagou mais de R$ 1.300 em impostos em fevereiro. Os responsáveis pelo levantamento avaliam que o crescimento da arrecadação ao longo dos últimos meses tem relação, por exemplo, com a melhora da economia, da renda e do emprego, já que com mais dinheiro no bolso as pessoas consomem mais e, consequentemente, pagam mais impostos. Mas eles ainda destacam a inflação, uma vez que, em vários casos, quando um produto ou serviço fica mais caro,
o tributo cobrado sobre ele também cresce. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Associações médicas querem um aumento da faixa etária para a realização da mamografia. As entidades apresentaram à Agência Nacional de Saúde Suplementar um parecer defendendo o rastreio do câncer de mama para as mulheres entre 40 e 74 anos. O objetivo é mudar o critério usado pela ANS para certificar planos de saúde no novo programa de valorização às boas práticas no tratamento da doença. No final do ano, a agência fez uma consulta pública para receber contribuições sobre o tema. Também divulgou uma cartilha com orientações para os planos que desejam obter certificação, mas a medida não agradou. Um dos critérios é o rastreamento organizado, que significa convocar as usuárias a fazerem exames regularmente, mesmo que não apresentem sintomas. Para o câncer de mama, a cartilha segue o protocolo do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, que determina mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos. Porém, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia são contra. As entidades defendem que em 2024, 22% das mulheres que morreram pela doença no Brasil tinham menos de 50 anos e 34% mais de 70. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Ministério da Saúde vai realizar uma ação especial de imunização das populações que vivem em áreas remotas do país. Batizada de Operação Gota 2025, a ação vai abranger regiões de fronteira e comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e rurais na Amazônia Legal. São consideradas áreas remotas as regiões sem acesso por rodovia ou hidrovia, locais que exigem mais de 5 dias de viagem para atendimento, áreas sem visitação por mais de 6 meses ao ano, territórios com barreiras geográficas significativas e regiões de floresta onde o profissional precisa permanecer por mais de 4 dias sem comunicação. A pasta federal vai levar a essas localidades de difícil acesso todas as vacinas do calendário de imunizações previstas no PNI, o Programa Nacional de Imunizações. A única que não será aplicada nos habitantes dessas localidades será a vacina contra a dengue, que não está recomendada para populações de áreas remotas. A Operação Gota 2025 é coordenada e financiada pelo Ministério da Saúde, mas conta com o apoio e parceria do Ministério da Defesa, da Força Aérea Brasileira, das Secretarias Estaduais de Saúde e da Secretaria de Saúde Indígena. A previsão é investir cerca de 20 milhões de reais na ação. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.